Olá, investidores e empreendedores, mais um Investe que Cresce. E hoje quem nos recebe é esse local paradisíaco, o Hotel Rio Poti. Agradecemos já a gentileza do nosso gerente, o Armando. Obrigado, Armando, pela hospitalidade. E vamos iniciar mais um assunto empreendedor. E esse, com muito carinho, eu vou tratar, porque tem tudo a ver com a empresa que hoje eu visto a camisa, com os serviços que hoje eu entrego junto com ele. Agora vocês estão vendo eu mesmo, Samuel Gonçalves, presente aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado pela sua presença e fico muito feliz em saber que você está em São Luís, está engajado nesse projeto, e eu, com muito entusiasmo e com muita alegria, também recebi. E a gente vai contar ao longo dessa conversa aqui no Investe que Cresce como surgiu essa parceria. Mas antes, se apresente para todos lhe conhecerem melhor. Todo mundo que está nos assistindo aqui no canal do Keno Cariston, nesse quadro maravilhoso que é o Investe que Cresce. Eu sou o Samuel Gonçalves, sou fundador, CEO da Altis Nordeste Proteção Veicular, uma empresa de um segmento totalmente disruptivo, um segmento que tem revolucionado o mercado de proteção veicular a nível Brasil. Eu estou aqui para a gente contar um pouco dessa história que tem tudo a ver com o tema desse quadro que eu já te falei antes, né, que eu fiquei muito fã do nome, Investe que Cresce, porque isso, né, vale para ações, vale para a empresa, vale para a carreira pessoal, vale para o desenvolvimento pessoal. Se investir, vai crescer. É matemático, então parabéns pela escolha deste nome, desse quadro. Obrigado, Samuel. E é fantástico. Veio uma inspiração lá do alto assim que eu comecei o quadro, que o canal eu já tinha. Só que estava parado já há algum tempo, a gente produz para muita gente, só que esquece de produzir para si mesmo. E agora eu atentei e falei, não, cara, preciso me mostrar, preciso falar sobre investimentos em empreendedorismo, sobre negócios, sobre feiras, e eu não vou parar mais, vocês vão me ver pela eternidade, mesmo depois que eu partir dessa, nesse canal. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai estar agora aqui falando e realizando sobre vendas, e vendas em todos os sentidos. No caso, a Altis Nordeste Proteção Veicular. Muita gente não sabe, Samuel, o que é uma proteção veicular. Muita gente já ouviu falar, ou poucos ouviram falar, mas não sabe do que se trata. Então a gente pode agora esmiuçar de uma maneira mais inteligível para que todos aqueles que nos assistam entendam o que é ser associado de uma proteção veicular. Certo, Keno. Obrigado pelo espaço concedido, porque nós precisamos de fato difundir essas informações que são muito plausíveis e vai de encontro à necessidade de pelo menos 70% dos brasileiros que possuem veículos automotores. Então quero começar do começo, né? A proteção veicular é um segmento que surgiu há mais ou menos 30 anos na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Já com os mineiros, então lá é a meca da proteção veicular a nível Brasil. Então a associação, o mutualismo entre pessoas que tinham os mesmos interesses e necessidades de proteger os seus veículos, que já não eram mais aceitos nos bancos, nas grandes companhias de seguro, porque o veículo era velho ou porque era para fins tão somente de trabalho, e isso inviabilizava a contratação de algum tipo de seguro. Diante dessa necessidade, e para não arcar com prejuízo sozinho, aquele grupo de caminhoneiros decidiram criar um rateio entre eles, um fundo que eles iam depositando ali o valor, mensalmente, falando isso aqui bem por cima para a gente ganhar tempo. E quando isso foi se desenvolvendo, foi aumentando o volume de pessoas, isso foi se profissionalizando. Então nasceu daí, dessa iniciativa de algumas pessoas lá em Betim, o segmento de proteção veicular, que ele trabalha em dois pilares. Tem as cooperativas de proteção veicular e tem as associações de proteção veicular. Perfeito. O nosso caso, nós somos uma associação de proteção veicular. Então, para que as pessoas entendam melhor, foi feito, alguém pensou naquele dado momento, um caminhoneiro, olha, vamos fazer um grande cofre, onde isso, todo mundo aqui, somos 50, vão colocar aqui mensalmente um valor X, e desse cofre, quando alguém precisar, vai lá, solicita a retirada, cobre aquele prejuízo, compra aquela peça, reajusta aquela colisão e pronto. E daí foi se criando essa possibilidade cada vez maior. Exatamente. O nascedouro da proteção veicular foi em cima dessa premissa aí, que inclusive
para que a gente tenha um entendimento melhor, porque as pessoas perguntam assim, mas é seguro? Né? Nós, em muito tempo, eu já estou quase 15 anos nesse segmento, eu já ouvi de muitas pessoas do segmento do seguro convencional mesmo, falar assim, vocês estão vendendo seguro pirata. Com todo respeito, isso é uma desinformação, para não chamar até de falta de bom senso. Boa. A proteção veicular, ela não é um seguro, ela é uma proteção veicular. O Banco Sicoob é uma cooperativa de crédito, então ele não é um banco mercantilista como o outro, mas ele trabalha com linhas de crédito, certo? Perfeito. A proteção veicular, ela trabalha na economia colaborativa ou mutualista, como a gente conhece. É realidade na Europa, é realidade no México, em outros países da América Latina e é realidade de Brasil também. O que é a proteção veicular? Por que a proteção veicular tem crescido tanto? Porque ela oferece uma cobertura, uma proteção para o seu veículo, para o seu patrimônio, de uma forma muito mais acessível. Como disse, nós somos uma associação do terceiro setor. Logo, nós não temos aqueles tributos que uma empresa mercantil convencional tem. ICMS, IOF, entre outras taxações que o mercado acaba impondo em cima das empresas. Com isso, a contratação, a adesão ao plano de proteção veicular se torna muito mais acessível e barato. E também, nós não olhamos alguns perfis de risco, por exemplo. Então, que o banco lá, as companhias de seguro cobram, para que vocês entendam o que é o perfil de risco. O perfil de risco é aquela análise que o banco, né, faz em relação a quem vai conduzir o veículo, seja moto, carro, SUV, o caminhonete, o caminhão, tá? Eles vão analisar qual é a idade, qual é o histórico dessa pessoa. Exato. Não é isso? Então você sabe que quando você contrata um seguro, quanto mais jovem a pessoa porque trabalha-se sobre estatísticas. Isso. Então, menos que 25 anos é onde tem o maior índice de imperícia, né? Ou seja, o indivíduo não tem aquela maturidade da condução, ele é mais afoito, o moleque às vezes, né, no bom sentido, ele quer mostrar para todo mundo que ele é um bom piloto e aí onde reside o perigo. Sabendo dessas estatísticas, um seguro vai dizer, olha, o risco nesse indivíduo aqui é mais alto do que nesse outro que tem 40 ou 50 anos. Ou mais 10, 15 anos de carteira. Isso, né? Exatamente. Então, essa questão do perfil de risco já é um grande diferencial que a proteção veicular traz em relação ao seguro tradicional, correto? Nós temos alguns pilares que nos diferenciam. Exemplo, nós não cobramos o perfil de risco, ou seja, tem 18 anos, está habilitado, tem 90 anos, está habilitado, a proteção é pro veículo e não pro perfil de uso. Perfeito. Então nós não cobramos esse perfil de risco. Outra coisa, não analisamos restrição de CPF. Se o indivíduo tem alguma restrição por algum motivo de crédito, alguma coisa assim, nos órgãos de proteção ao crédito, para nós isso independe. O que importa é que ele esteja adimplente com as suas obrigações econômicas dentro da gestão da associação. Ele vai usar o benefício da mesma forma. Não cabe a nós dizer quem pode ou não proteger o veículo. Isso deve ser uma escolha do indivíduo, entendeu? Perfeito. E também existe um outro benefício, que é aquele que analisa se seu carro ele dorme numa garagem, fora da garagem do seu prédio, da sua casa, ou se ele fica numa área de risco ali eminente. Isso, de alagamentos. De alagamentos, também até de facções ou não. Então, de uma maneira bem esdrúxula falando, não importa se você mora perto de alguma invasão, onde existe um conflito ali entre facções, ou você mora num condomínio de luxo, a avaliação é a mesma, correto? É dentro do valor da tabela FIP daquele veículo. Isso. Então, o perfil econômico, o perfil social, o perfil de uso, se usa para fins comerciais ou não, isso para nós independe. Se ele é Uber ou não, se é motorista de aplicativo em geral ou não, para nós independe. Ou seja, um exemplo bem claro, se o indivíduo contrata um seguro convencional e depois da contratação, da assinatura da apólice, ele coloca um banner de um político, ou da empresa dele, do familiar dele, e ele não tem essa autorização na apólice, ele pode sofrer uma sanção de uma negativa na hora de abertura de um sinistro. Na proteção veicular, ele tem essa liberdade de usar o patrimônio dele da forma que for mais conveniente para ele e para a família dele. Essa é uma grande vantagem em relação que a proteção veicular tem para oferecer. Então aprendemos, não importa se tem 18 ou 80 anos, se tem 1 ano de carteira ou 40 anos, não importa onde ele mora,
não importa o que ele vai fazer com esse veículo, se ele vai quantas plotar, pessoas vai se dirigir, ele vai adesivar. Inclusive, fez a proteção veicular, você fez, está lá no seu CPF, pode dirigir tua filha, tua mãe, teu padrasto, teu irmão, teu sobrinho, teu primo, desde que habilitado. Isso, exatamente. Aconteceu um sinistro, faz a ligação, o veículo está protegido dentro daquela proteção, né? Dentro daquele contrato. Isso, o nome proteção veicular é muito elucidativo. Protege o veículo, né? O perfil, quantas pessoas, você que é dono de empresas, que na hora da contratação, mas 4, 5, outros tantos colaboradores vão dirigir o mesmo veículo, não tem problema. Nós temos um plano para você que vai estar dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade, e você vai ter a liberdade de usar o seu veículo, porque principalmente para a empresa, um veículo é um ativo de caixa. Então, nós da proteção veicular aqui na Alce Nordeste entendemos isso em primeira mão. Um veículo é um ativo para a empresa, é um ativo do fluxo de caixa. Certo. Então, nós temos esse cuidado, essa força de trabalho para trazer solução acelerada para quem tem uma empresa. Né? Pegar a ideia, pegar a visão. Né? Agora, um outro assunto que sempre eu ouço aonde eu vou, nas reuniões, nas empresas, com as pessoas, onde estou em churrascos, em eventos, as pessoas falam: Keno, e a regulamentação em relação às normas, né, que regem todo esse processo de fiscalização? Como é feito isso, Samuel? Explica você melhor. Eu saberia explicar, mas eu quero que ele explique, porque ele tem até uma palavra mais assertiva em relação, para que você entenda que existe uma regulamentação, sim. A SUSEP, ela olha sim para a proteção veicular, só que ela tem algumas indicações e contraindicações que ele vai falar agora para a gente, melhor. Keno, assim, para trazer muita luz a isso, para as pessoas não olharem isso e tentar enviesar o conteúdo, a proteção veicular ela sempre foi legal. Legal como? Nós estamos embasados na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, no nosso Código Civil também. Então, pela lei, a proteção veicular, o associativismo sempre foi legal. O que não existia e ainda não está vigente é uma regulamentação da atividade de proteção veicular. O terceiro setor como um todo, ele é legal, mas não existe uma regulamentação específica para essa operação de proteção veicular, ou seja, para os atores explorarem o mercado de uma forma regulamentada. Então a SUSEP, ela digamos assim, ela cuida do mercado securitário que está no Banco Central, tem uma matrícula na SUSEP e afins. A proteção veicular, ela, por outro lado, ela pode sofrer um tipo de investida, por assim dizer, ou uma auditoria do Ministério Público ou Polícia Federal. Ela não é um ser alheio a leis, ela está dentro da lei. Só que os agentes de corregedoria, vamos colocar esse termo, certo, eram outros. Essa regulamentação que acabou de ser aprovada na Câmara Federal, agora ainda a semana passada, é para unificar esse trabalho de SUSEP com proteção veicular, fazendo os devidos ajustes que são muito salutar para o mercado como um todo. Agora, essa regulamentação está indo para o Senado Federal, nós cremos que em poucos dias também será aprovado lá, porque nós tivemos acho que só 3 votos contrários na Câmara, então foi praticamente unânime essa aprovação, para que nós tenhamos muito mais clareza no nosso trabalho, na nossa atividade de atuação no segmento de automotor, que tanto carece das soluções que a proteção veicular tem para oferecer para todo mundo. Então ficou bem claro. Tem sim uma fiscalização que é feita, Ministério Público ou Polícia Federal. Ministério Público vão lá, fiscalizam qualquer tipo de denúncia. As entregas dos serviços de cada uma dessas proteções, cada uma delas se responsabiliza. Como a gente estava comentando há horas atrás, a gente não pode jamais manchar o nome, né, de uma associação, de uma entidade, de um conselho, em relação à falha de um ou de outro, né? Você já imaginou a falha médica, quantas já existiram? Falhas jurídicas e tantas outras falhas que acontecem por aí. Né? As falhas políticas, aquelas que mais acontecem diariamente, a gente está observando aí no cenário nacional brasileiro. Então, fiquem atentos. A gente não está vendendo gato por lebre, existe sim uma contratação, existe sim uma fiscalização, existe sim um amparo legal na lei, tudo isso. Também fale mais dos benefícios, inclusive que a Alce Proteção Veicular
tem em São Luís, em todo o Maranhão, em relação ao benefício do desconto no combustível, né? Vou até me posicionar aqui mais ereto, porque é a minha paixão. Eu faço isso há quase 15 anos, né? Eu trilhei um caminho que eu considero de sucesso dentro da proteção veicular. Então eu falo com muita convicção, porque eu olho de perto, acompanho de perto toda essa evolução que o mercado tem sentido. E de novo, nós temos uma distinção muito clara entre o que é proteção veicular e o que é seguro. A proteção veicular, por sua vez, o afinco dela, o objetivo final dela é entregar benefício aos seus usuários, às pessoas que aderem ao seu plano de proteção veicular. E isso nós temos alargado de uma forma muito exponencial esses benefícios. Falando de Altis Nordeste, hoje nós temos a parceria com a plataforma de abastecimento com desconto, que é a Clube Gás, onde nosso associado, através do nosso aplicativo, ele consegue abastecer com desconto. Aqui em São Luís, no Maranhão, nós temos 40 centavos de desconto por litro de combustível. Então é um impacto muito positivo no orçamento familiar de quem tem aí a necessidade de se locomover todos os dias. Nós temos assistência 24 horas em todo o Brasil, nós temos hospedagem emergencial, guinchos para caso de troca de pneu, pane elétrica, pane mecânica, enfim. Ao contratar a proteção veicular, você está trazendo para a sua realidade muitos benefícios. E hoje a cereja do bolo está sendo, é claro, o abastecimento com desconto, que não é cashback, não é promoção temporária, é desconto de verdade no ato do pagamento o ano todo. E como você bem disse, já são 18 estados da nossa federação, está entrando agora o 19º estado da federação com uma vasta rede de postos, onde você vai abastecer quantas vezes você precisar, usando o nosso aplicativo e tendo esse desconto de 40 centavos, em outras localidades 30, em outras localidades 50, 70 centavos de desconto em alguns casos, para você usufruir o seu veículo, ter desconto de verdade e ter tranquilidade em saber que o seu veículo está protegido e você está sendo muito bem cuidado aqui por todos nós da Altis Nordeste. E eu corroboro ainda que esse abastecimento, no pagamento, você pode usar o crédito para pagar em 30 dias, ou seja, dependendo da sua data de vencimento, no Pix, no dinheiro, ou seja, o valor é o mesmo. Tá aparecendo agora nas imagens, nós fizemos um abastecimento há poucos instantes e você vê o comprovante, vê o preço real que foi na bomba e vê o preço com desconto no comprovante, naquilo que o Samuel pagou. A gente fez justamente esse abastecimento antes dessa gravação do Investe que Cresce para comprovar data, local e hora que existe esse desconto real de 40 centavos para quem é associado ao Altis Nordeste. Então você, motorista de aplicativo Uber 99, venha, converse conosco. Aqui na descrição do vídeo tem um link onde você clica, vai fazer a sua simulação de acordo com o seu orçamento mensal. Existem diversos planos lá mesmo, né, Samuel? É bem intuitivo, você pode colocar, tirar o guincho limitado, o carro reserva ou não, vai te dar em tempo real o valor da sua mensalidade, o valor da sua adesão, porque você tem uma adesão onde é feita a ativação do seu veículo, você paga ali via Pix e mais as outras parcelas no boleto. Não ocupa o teu cartão de crédito, a cobrança é feita todo dia 10, chega no teu SMS, WhatsApp, e-mail, o boleto, pelo próprio aplicativo da Altis Nordeste que você vai baixar, como nós já falamos, que dentro do próprio aplicativo tem o desconto do Clube Gás. Então você, motorista de aplicativo, e todos que nos assistem, querem ter seu carro protegido, lembra, o valor de uma lanterna de um carro, caríssimo. Meu Deus. Como você falou, de uma Hilux, né? Que farol custa passa 20 mil reais. 20 mil. O valor de um tanque, de uma moto. É, né? 2 mil, 3 mil reais, uma moto de pequena cilindrada. Né? E a mensalidade é quanto de uma moto hoje, em média? De uma Bros está em média de 100 reais, a depender do plano que o indivíduo precisa, né? Ou seja, você vai correr esse risco, você vai ficar ainda mais endividado. Vamos mudar essa mentalidade, gente. É importante, é um patrimônio. E eu gostaria até que você dissesse sobre aquela história da sacolinha transparente. A ilustração. Um dia eu precisando explicar para uma pessoa a importância dele proteger o patrimônio dele e ele estava muito reticente. Eu queria trazer um impacto para a compreensão dele. E aí me veio esse insight que eu adotei. É uma metáfora, É uma metáfora, mas que ilustra muito bem. Imagine só você. Você tem a sua moto agora em casa ou seu carro. Pensa neles dois agora, nele, né? Agora fala. Vamos pegar uma moto aqui no valor de 20 mil reais. A minha pergunta é, você, em sã consciência, colocaria 20 mil reais em espécie
em notas de 100, de 250, dentro de uma sacola transparente e passearia aí nas ruas da cidade? A Deus dará? Certamente você não faria isso, porque você não é doido. Agora, quando você usa o seu veículo e vai para a rua, você está expondo o seu patrimônio, o seu sacrifício, o seu suor ao roubo, ao furto, às colisões, às diversas eventualidades que podem ocorrer a qualquer momento. Ou seja, você está dando mostra daquilo que você suou a camisa para conquistar. Então, se você não é doido de andar na rua com a sacola de dinheiro transparente, tenha consciência, proteja o seu veículo, que ele é tão importante quanto. Que, aliás, para nós brasileiros, o veículo não é só um meio de transporte, não é só uma condução. Ele é uma história. Nós temos as histórias da primeira vez que nosso pai dirigiu com a gente dentro, que a gente lembra, a viagem que nós fizemos em família. Então, nós trazemos todo esse momento lúdico para a nossa vida a partir dos veículos que tivemos. Nós contamos as histórias da primeira motinha que compramos, do primeiro veículo que nós viagens dirigimos. Que são realizadas com a sua família, com a sua namorada, com o seu marido, com o seu filho. Ou seja, o seu veículo é como se fosse uma segunda casa ambulante, onde você é transportado de um local para o outro. Então, proteja esse patrimônio. Conscientize-se. E outra coisa muito importante, nós brasileiros, nós não temos o hábito de poupar. Por isso que existe o quadro Investe que Cresce. O veículo, para nós, funciona também como um alto valor de liquidez, como fosse uma espécie de poupança. Ou seja, diante de um infortúnio, diante de uma doença, diante de uma emergência, o veículo é um produto de alta liquidez. O que isso significa? Se amanhã eu precisar fazer uma cirurgia de emergência e o SUS me dá 2 anos de carência, o meu plano de saúde não cobre, ou eu nem tenho plano de saúde, para onde eu vou olhar primeiro? Para o meu veículo. Eu vou liquidar esse veículo e custear as minhas despesas médicas. E se esse veículo for roubado? E se você ainda for arrastado por um financiamento de 12, 24, 36, 48 vezes? Não faça isso com você mesmo, não faça isso com a sua família. Conscientize-se, proteja o seu veículo e viva com tranquilidade. Essa é a nossa defesa, esse é a nossa entusiasmo em levar essa informação. Ken, muito obrigado por você ceder esse espaço para a gente trazer realmente uma informação clara, contundente de que você precisa proteger o seu veículo para que você não sofra prejuízos desnecessários. Então, investindo na proteção veicular, você conquista o quê? A sua tranquilidade. É isso. Então, pensem bem. Aqui na descrição do vídeo tem o @ da Autos Nordeste, tem um contato para você entrar em contato conosco, o site da Autos Nordeste e também o link para a simulação da sua proteção veicular. A gente volta numa próxima oportunidade, falando sobre outros assuntos também da proteção veicular, nesse quadro do Investe que Cresce, a primeira parte junto com Samuel Gonçalves. E claro, volto a recapitular, vocês já sabem, nos seguem nas nossas redes sociais. Eu sou também um dos consultores e diretor regional aqui em São Luís da Autos Nordeste. Vocês podem falar diretamente também comigo. A gente vai até a sua empresa, você que tem frotas de motos, carros, caminhões. Você que está comprando agora seu caminhão para sua empresa, quer deixar ele lá seguradinho, quer deixar ele pronto para qualquer tipo de assistência que ele tiver na estrada. Isso já vai ser para um outro capítulo aqui no Investe que Cresce, que a gente vai falar sobre os cuidados da Autos Nordeste e suas parceiras, empresas parceiras que gerenciam essas frotas de caminhões aí pelas BRs do nosso estado do Maranhão e além fronteiras, em todo o país. Lembre-se, a proteção veicular protege seu veículo em todo o Brasil. É isso aí. Investe que cresce. Investe na proteção da sua frota, da frota da sua empresa, que certamente ela vai crescer, que você não vai ter prejuízos. Então, vamos lá. A gente sinaliza com Investe que Cresce. É isso aí.